Olá, meus amigos, minha amigo ouvinte, sejam todos bem-vindos ao meu canal Damião Moraes, levando a verdade até você. Eu quero nesse exato momento, meu amigo e minha amiga, compartilhar com você esta mensagem que é muito transformadora, é uma mensagem que edifica e que nos ensina como nós devemos andar. Não só nós que já somos cristãos, que nos esforçamos para fazer a vontade de Deus, mas também aqueles que, em nome de Jesus, em breve também irão praticar também essa palavra em nome do Senhor Jesus, porque esse é o desejo de Deus. Eu quero que você preste bastante atenção, que diz assim aqui no livro de Efésios, capítulo 5, está escrito assim: hoje, dia 23 de fevereiro, são exatamente 21 horas e 13 minutos. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, meu amigo e minha amiga, pois está escrito assim, aqui é o apóstolo Paulo, ele ensinando como devemos andar, como devemos agir da forma que agrada a Deus. Está escrito assim, ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, e em cheiro suave. Então, aqui é o ensinamento, meu amigo e minha amiga, muito, muito forte, porque ele diz: sede, pois, imitadores de Deus. Não é que nós somos iguais a Deus. Quem somos nós? Mas ele manda, ele nos orienta, ele nos ensina que nós venhamos ser imitadores de Deus, imitar a Deus, ou seja, procurar fazer o que é certo, procurar obedecer a palavra de Deus e amar a Ele acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas e amar também ao nosso próximo como a nós mesmos. Ele diz: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Quer dizer, o Senhor Jesus, Ele deu a vida dele por nós. Ele entregou a vida dele para ser moído, dilacerado pela fúria do mal que havia nas pessoas em nosso favor. Ele entregou a vida dele pela nossa. Como eu tenho falado em outros vídeos, é mais do que justo que nós também, como gratidão, venhamos entregar a nossa vida a Ele, venhamos renunciar nossas vontades, venhamos renunciar o nosso querer, para que a vontade de Deus venha se concretizar em nós. E Ele diz: e se entregou a si mesmo em oferta e sacrifício a Deus, e em cheiro suave, ou seja, não houve nem nunca haverá um sacrifício maior do que o que Jesus fez. O próprio Senhor Jesus, Ele é o próprio sacrifício, é o mais perfeito de todos os sacrifícios. Então nós, como gratidão, temos que sacrificar a nossa vontade e o nosso querer, para que nós venhamos também oferecer a nossa vida, os nossos membros, nosso corpo, em sacrifício a Deus, para fazer a vontade de Deus. E Ele diz: mas a fornicação e toda impureza ou avareza
nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Ou seja, ele aqui está repreendendo e orientando que a pessoa tem que abandonar a fornicação, tem que abandonar aquilo que é impuro, aquilo que é imoral, aquilo que desagrada a Deus, a avareza, que nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Ou seja, não é que nós somos santos. O que significa uma palavra? O que significa a palavra santo para Deus? É o santo de parede? De forma alguma. A palavra santo para Deus é a pessoa que se reserva das coisas desse mundo. Ele se separa ele se torna uma pessoa separado por Deus e para Deus. Ele está separado das coisas desse mundo. Ele se exclui dos erros desse mundo para se santificar para Deus, para fazer a vontade de Deus. E ele diz: nem torpezas, ou seja, palavras torpes, palavrões, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graça, ou seja, fazer o que agrada a Deus, viver para agradar a Deus. E ele diz mais: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então vejam só, aqui ele ensina, exorta, ensina, porque bem sabeis, ou seja, nós temos consciência, nós temos que ter consciência disto, que nenhum fornicador, os que vivem na fornicação, os que vivem juntos, amancebados, os impuros, os que vivem nas sujeiras desse mundo, os avarentos, o qual é idólatra, que significa idolatria, tudo aquilo que nós colocamos no coração é idolatria, meu amigo. Ele diz assim: o qual é idólatra não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vejam bem, os que têm essas práticas, esses costumes, esses não entrarão no reino de Cristo e de Deus, no reino dos céus, que significa não tem salvação se as pessoas não abandonar a impureza, a avareza, a idolatria e a fornicação. Não terão salvação. E diz mais, ele diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então vejam só, todos nós, meu amigo, nós temos consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. Existem costumes do ser humano que eles fazem, mesmo sabendo que é errado, que estão colocando em risco a salvação da alma deles. Então, ele diz assim, ninguém vos engane, porque tem pessoas, e até mesmo pregadores, que falam assim, não é bem assim. Você não tem que levar ao pé da letra a palavra. Nós temos que levar a sério, porque a palavra de Deus, a palavra não é palavra do homem, é a palavra de Deus. Nós temos que fazer o impossível para viver em obediência à palavra de Deus. É assim que funciona. Se nós obedecemos, a bênção vem. Se nós escolhemos desobedecer, a maldição vem. E não tem quem possa tirar essa maldição. A única pessoa que tira a maldição
quando a pessoa vive em desobediência, é ela mesma se arrependendo dos seus pecados, confessando a Deus e se entregando de corpo, alma e espírito nas mãos dele, para que a maldição que foi lançada sobre ela seja transformada em bênção. E ele diz assim: portanto, não sejais seus companheiros, daqueles que lhe dão mau conselho, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, quando nós não conhecíamos, meu amigo e minha amiga, quando nós não conhecíamos a Deus através desta palavra, nós vivíamos em trevas. Mas depois que nós conhecemos, as trevas foram dissipadas pela luz que é o Senhor Jesus Cristo. E hoje nós temos que fazer o impossível para andar como filhos da luz, que é o Senhor Jesus Cristo. E ele diz: porque o fruto do Espírito, que é o Espírito Santo, está em toda a bondade e justiça e verdade. Os frutos do Espírito Santo é a bondade, é o que é justo, justiça. O que significa justiça? Aquilo que é justo. E verdade, dizer, não há mentira. Ele diz assim: aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Quer dizer, não existe nada encoberto. Às vezes, meu amigo, você, eu, fazemos coisas que ninguém, humanamente falando, viu, mas quem vê? Deus vê. O Senhor Jesus Cristo vê. Ninguém consegue esconder nada dos olhos de Deus. Diante dos olhos de Deus tudo é transparente. Então ele diz assim: por isso diz o Senhor, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. O que significa esta palavra? Desperta tu que dormes. Tu que dormes o quê? Tu que dormes, tu que estás dormindo na fé. Você que está dormindo na fé, levanta-te dentre os mortos. Por quê? A pessoa que não vive pela fé, ela é morta, é morto diante de Deus. Mas quando ele desperta a fé, que ele abre os olhos, o entendimento para a verdade, então o Senhor Jesus Cristo o esclarecerá como ele deve andar, pensar, falar, agir. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, significa não como bêbados, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Veja só, nós temos que viver o hoje como se não houvesse amanhã. Tem pessoas que pensam, tem pessoas que acreditam que vai viver por toda a vida aqui na terra, e nós temos que ter na consciência que não é assim, nunca vai ser assim. Existe um tempo determinado, a eternidade é solar. Ele diz assim,
Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor, meu amigo e minha amiga? É que você venha a vontade do Senhor Jesus Cristo, a vontade de Deus é que nós venhamos priorizar a Ele em tudo, que nós venhamos dar prioridade a Ele, priorizar a nossa salvação, que nós venhamos estar focado na eternidade, não aqui. Tem pessoas que trabalham, o foco dele é só aqui, e morre, tudo fica aí, e a alma para onde vai? Por isso ele diz: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quer dizer, ele diz: não enchei-vos de vinho, enchei-vos do Espírito Santo. Tem pessoas que ela procura alegria na bebida, nas drogas, na prostituição, e quando passa aqueles momentos, ela se torna mais vazia, mais triste, mais angustiada. Por isso que Deus orienta para a pessoa se fortalecer nele, se encher do Espírito Santo, que Ele é a verdadeira alegria. Ele diz assim: dando sempre graças a Deus por tudo, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. E Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vejam só. Por isso ele diz: em tudo dai graça. Nós temos que dar graças a Deus por mais um dia de vida, pelos livramentos, pelas proteções, pela longanimidade, pela benignidade. Temos que agradecer a Deus por nossa família. Temos que agradecer a Deus pelo almoço que Ele permitiu que fosse colocado em nossa mesa, pela janta, por tudo, meu amigo. Até por aquilo até pelo sonho que não foi realizado, pelos planos que não deu certo, por tudo, nós temos que agradecer a Deus. Ao invés de nós murmurar, nós temos que agradecer. Porque Ele diz assim: em tudo dai graça. Dai graças a Deus. É assim que nós temos que agir. Que quando a gente confia em Deus, meu amigo e minha amiga, não existe obstáculo, não existe barreira que sejam intransponíveis. Nós ultrapassamos tudo quando nós colocamos toda a nossa fé e a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu amigo, eu quero fazer um convite a você. No próximo domingo, nós vamos ter o domingo dos filhos de Deus. E se você se considera um filho, uma filha de Deus, você não vai se opor a não estar presente nesta reunião, que será realizada às 7 da manhã ou às 6 da noite. Então, se programe e saia de casa determinada a encontrar a verdadeira alegria, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.